Essa figura é o primeiro Naruto que eu desenhei. Ele usava botas em vez de sandálias e foi apresentado em uma história única na Akamaru Jump. Nessa história, Naruto não tinha nada de mangá de ninja. Era uma história totalmente focada em magia demoníaca. O enredo era totalmente diferente, mas para o meu primeiro mangá, eu realmente gostei desse personagem, desse tal de Naruto. Então decidi usá-lo em minha nova série. Porém, dizer aqueles óculos na sua cabeça toda semana era um saco. Então troquei pelo protetor ninja. O que foi uma escolha muito bem acertada pelo Kishimoto. Com o design pronto, ele podia aproveitar esse tempo para desenvolver a trama da sua obra. Bem, assim como eu, provavelmente você nunca tinha ouvido falar disso. Particularmente, eu consumi Naruto apenas pelo anime, assim nem sabendo da existência desse conteúdo extra. Por incrível que pareça, ele não é encontrado facilmente nem no Manga Plus, que é a forma oficial de você ler o mangá, além de lá só ter a obra em inglês. Já na biblioteca da Apple, tem o mangá traduzido, porém ambos sem esse conteúdo extra, então você paga pra ler o mangá e você nem tem todo o conteúdo que você deveria ter. E por vias, digamos, alternativas, é muito comum você encontrar esses mangás incompleto também. Então junte-se aqui comigo nessa jornada pra voltar pra tempos mais simples, onde Naruto não tinha nada de ET, alien, destruição, descobrindo os rascunhos e as ideias, Masashi Kishimoto. Se liga que da hora, aqui a gente tem uma justificativa de como funciona e pra que serve as roupas dos shinobis, onde no colete a gente tem vários bolsos que servem pra colocar pergaminho. Mano, não fazia ideia, acompanhei a obra, não entendi pra que serviu os bolsos. O próprio protetor ou a bandana, que pode ser usado como uma bandana. E pra mim, a informação que eu achei mais interessante é esse troço amarrado na perna deles. Sim, isso é um cobre. Agora, o que diabos é um cobre? É um estojo pra você botar shuriken. E ele foi estrategicamente colocado em um lugar de fácil acesso pra você quando tá andando com o braço esticado, caso ele encontre uma batalha no meio do nada. E esses recursos eu achei muito da hora, são coisas que você vai sim percebendo ao decorrer da obra, mas se você bate o olho já vê um design meio diferente, às vezes você não entende como funciona. Achei muito da hora no mangá eles colocarem isso, pra explicar pra você saber o que é o que. Aqui é um outro rascunho muito legal, que a gente vê os preparativos pra introdução do Kakashi. E sim, ele usaria o termo Gozaru. Pra gente aqui do ocidente, isso não faz o menor sentido. Porém, indo pro japonês, a gente tem uma variação muito grande na pronúncia, ou na escrita. Porém, esse termo não significa nada, é tipo o da Tebayo do Naruto mesmo. Ou indo pra One Piece, seria equivalente ao samurai Juano falando de Gozaru. E seria meio que uma maneira de falar como um samurai antigo. Bizarro pensar que o Kakashi falaria assim, ele é todo largado. Mas para o capítulo 2, o planejamento era bem diferente. Ao invés de a gente ter uma mini jornada do Naruto com Konohamaru, a gente teria a introdução do Kakashi como um personagem confiante e estiloso. Porém, o Sasuke e a Sakura não seriam apresentados. Assim, ele sendo o professor inicial do Naruto. Porém, enquanto ele pensava nas ideias, ele foi discutindo com os assistentes. E essa ideia foi jogada um fracasso e foi descartada. Assim, a introdução do time 7 foi cuidadosamente trabalhado por todo mundo e muito bem apresentada, do jeito que a gente conhece. Outros que são muito interessantes são os rascunhos do Konohamaru e do Ebisu Sensei, que nas palavras do Kishimoto foi muito difícil, porque ele era menor que o Naruto, porém ele tem a mesma vibe. Então ele tentou desenhar com olhos grandes, mas não deu tão certo. E quando ele tentou colocá-lo com olhos pequenos, ficou muito fofo, então vamos com esse mesmo. Já com o Ebisu foi muito fácil, o design final ficou decidido desde o primeiro rascunho. Ele conclui falando que gostou muito dos designs, e de fato ficaram muito bons, principalmente da parte do neto do Hiruzen. Ah, e aproveitando que a gente tá bem nesse comecinho, vamos colocar pelo anime lá pro episódio 5, por aí, eu gostaria de acrescentar uma curiosidade mesmo. Nesse momento, tanto no anime quanto no mangá, a gente vê o Naruto tá pintando o rosto pra tirar sua foto de carteirinha ninja. Ele disse que tá parecendo um herói agora, depois de estar com a cara toda pintada. E na época eu falei, mano, esse moleque é doente mesmo e vamos pra cima. Só que isso é uma referência / homenagem ao teatro kabuki, onde tradicionalmente a gente vê o herói com o rosto pintado de vermelho e o vilão azul. Engraçado que aqui no ocidente a ideia é totalmente diferente, geralmente o vermelho é o vilão maligno. Assim como em toda obra, eles seguem um padrão parecido. Como Naruto, o protagonista, tem seu rival Sasuke, laranja e roxo, ou vermelho e azul. Já nesse outro a gente tem os esboços da criação do Iruka Sensei. E cara, isso tá muito lindo. Se liga na quantidade de detalhe, a anatomia é muito bem aplicada, a forma que ele consegue preservar o volume é absurda. E esses são os primeiros rascunhos do Iruka e do Mizuki. E se a gente comparar o Mizuki do capítulo 1, a gente percebe que o cabelo dele tá meio diferente, mas especificamente ele tá cortado ao meio. Porém o rosto continua do mesmo jeito. Já indo pro design do Iruka, o autor acrescenta: ele tinha olhos mais assustadores e maçãs do rosto mais marcadas. Particularmente, isso foi o detalhe que eu achei mais da hora. Assim eu fiz com traços mais suaves, o tornando um pouco mais jovem. E outra coisa muito legal que a gente tem nessa página mesmo, é que a gente tem essas escritas por toda a página. E sim, o Kishimoto ele tava pensando o nome do professor: Kuwa, Kama, Boron e Enoki. E por incrível que pareça, ele ficou em dúvida se colocava Kakashi, o nome Bala, ou Enoki, o que me lembra o velho Enoki narigudo da Vila da Pedra. Porém, ele acrescenta que fica feliz de ter escolhido o nome Kakashi. Agora que a gente já falou dos professores, vamos pro rascunho do time 7. Aqui a gente tem um esboço inicial do Sasuke, onde a gente vê uma versão não tão diferente da sua versão final, porém a maior diferença se trata pelos acessórios em volta do pescoço mesmo. O autor acrescenta: quanto
quanto mais você desenha um personagem, mais detalhes você quer colocar nele, e ainda mais sendo um dos principais. Porém, no fim das contas, adicionei tantos detalhes e acessórios que fiquei pensando, posso ter um personagem principal desse jeito numa série semanal? E essa linha de raciocínio faz muito sentido, porque se a gente parar pra pensar, não só em Naruto, em geral mesmo, os personagens eles são muito bonitos, com design realmente muito interessantes, porém eles não podem chegar no overdesign, onde você enche o personagem de detalhe. E sim, quando bem feito, o resultado dá incrível. A gente tem Berserk, por exemplo. Só que a gente tem que lembrar que ele já achava um saco desenhar os óculos do Naruto. Então imagina com uma obra que tem que ser desenhada semanalmente. Assim, as escolhas não relevantes são deixadas pra trás mesmo. E ele complementa. Assim, reduzir a quantidade de detalhes, deixando mais parecido com o Naruto. Outra coisa interessante vem junto com o design do Sasuke. Ele é um personagem que ele tem olhos menores, o que dá a sensação de um aspecto mais adulto. Porém, quando a gente estuda desenho, a gente vê que os olhos são sempre do mesmo tamanho. Porém, nosso corpo meio que cresce em volta dele. E o que é mais comum é a gente ver personagem criança com olho enorme, obviamente mais estilizado. Porém, esse fato é o que torna ele mais difícil de desenhar. Porque se você errar um pouquinho, ele já pode parecer mais velho mesmo. E por ter que prestar tanta atenção nesses detalhes, acho que é meio óbvio porque que o Sasuke virou o personagem favorito dele. Agora, indo pra garoto com testa de marquise. Eu nunca entendi essa ofensa, pra ser sincero. Oh, estrutura coberta que geralmente projetada para abrigar edifício para protegê-las das pessoas de chuva e sol. Mano, os caras basicamente chamam a Sakura de toldo mesmo. E aqui a gente vê que o Kishimoto não considerava a Sakura como uma menina bonita, e que geralmente ele tinha vários problemas para desenhar as garotas, assim sempre ficando preocupado com o fato delas não serem bonitas o bastante. E assim ele complementa. Quando mostrei esses esboços para meus assistentes, eles concordaram e disseram, uma garota que não é bonita. E uau, eu não fazia ideia que isso foi uma preocupação ou tópico de discussão mesmo. Eu sempre gostei do design da Sakura, e apesar de eu achar o design dela mais simples do trio inicial, eu acho simples, não ruim. E ele complementa. Mas como meu trabalho, eu gosto bastante do esboço dela. Todo mundo tem uma voz interior na cabeça, assim como a Sakura interior. E acho sua perseguição por amor egoísta muito realista. Há muito mais uma garota do que a beleza. Mas posso criar facilmente crianças hiperativas, ou homens mais velhos. Mas desenhar garotas é difícil. Cara, e pensar que um dos criadores dos maiores mangás da história passou por problemas assim é um pouco reconfortante até. E olhando em retrospecto, a gente vê que ele criou designs lindos, mano. Tipo a Kurenai fica muito bonita com essa roupa que lembra um papel bomba, um pergaminho. A Temari, a Karui, a Anko e várias outras. Agora se liga, a gente vai ver uma arte incrível de como seria o Naruto na vida real. E cara, que arte absurda. Se a gente ignorar o cabelo, que o design é mais exagerado, o restante tá magnífico. A forma que a bandana tem, o relevo, a logo de Konoha, a expressão facial, o volume das bochechas e o nariz, a mão que também tá muito bem feita, e só quem desenha sabe o quão difícil é isso. Isso mostra que antes deles virarem mangakás, eles têm um controle absurdo sobre a anatomia. Bem, e depois de todos esses elogios / análises, eu gostaria de saber sua opinião. O que você acha do design da Sakura? Acha ela feia, sem sal? E o Sasuke? Prefere ele com um monte de tranqueira velha na roupa? Bem, eu adorei revisitar o começo de Naruto. Tem várias coisas que a gente vai esquecendo com o tempo, mas são muito marcantes. E ver isso do ponto de vista do autor quando novato é realmente inspirador. Bom, eu espero que tenham gostado e eu sou o Shoto, e até o próximo vídeo.